Olá, queridos! Bem-vindo ao canal Macetando Português. Eu sou a professora Desirê e vamos aprender mais sobre a sílaba. Bora macetar! Bem, hoje nós vamos ver sobre a estrutura da sílaba. Antes de tudo, já se inscreveu no meu canal? Então se inscreva aí se você ainda não é inscrito, ative o sininho aí para receber as notificações e me siga nas redes sociais, @macetandoportuguês. Lá eu coloco os mapas mentais de conteúdos como esse aqui, que você vai ver lá, então eu te espero lá, hein? Bem, a sílaba ela tem três partes no geral. Ela tem essa parte assim, esquematizada assim, ó, que vai subindo, que é o aclive, chamada de fase ascendente. Ela também tem a parte da base, ou ápice o nome, que seria o auge, e aí nós já sabemos o que compõe a base, né, que é sempre a vogal. E nós temos a outra parte, que é o declive, chamada de fase descendente. Então são essas três fases que cada sílaba que compõe uma palavra apresenta. Às vezes você só vai ver uma sílaba que tenha só a vogal, ou às vezes tem essa parte aqui composta por uma consoante e vogal, mas às vezes vai ter todas. Então, dependendo da estrutura, nós podemos ter dois tipos de estruturas silábicas. A primeira é a chamada de sílaba simples. Por que simples? Porque ela só tem um fonema. Se ela só tem um fonema, significa que, em outras palavras, ela só vai ter a base, essa parte aqui. Isso significa também que ela vai ter apenas a vogal, porque a base da sílaba é a vogal, não existe sílaba sem vogal, então sílaba que só tem base é a mesma coisa que dizer que a sílaba só tem vogal. E a gente tem algumas palavras que têm esse tipo de característica em uma de suas sílabas ou na palavra em si, como é o caso do é, que vem do verbo ser. Quando você fala é, você só tem aqui um fonema, né? Aqui representando o grafema, aqui representando esse fonema, é. E aqui, então, temos o Vzão. Aí, no esquema, vai ficar assim, ó. Vai ficar, essas partes das extremidades ficarão vazias, mas a base aqui. Nesse caso, então, chamamos de sílaba simples. Mas não são todas as sílabas que são assim, né? Nós temos, então, o caso da sílaba complexa, que seria aquela que tem mais de um fonema. E aí, dependendo da quantidade de fonemas, da posição desses fonemas, nós vamos ter a sílaba complexa livre ou aberta, que é a mesma coisa que aquela que não tem declive, ou seja, ela só vai até a base, o declive aqui fica vazio, termina na base, mas nós podemos ter também a sílaba complexa travada ou fechada, que seria aquela que tem declive, é aquela que apresenta essa parte aqui, que pode ter todas as partes ou começar da base até o declive, mas tem que ter o declive. Como assim? Vamos por parte. Vamos ver primeiro a sílaba complexa aberta, aquela que termina na base. Veja só essa palavra, pá. Essa palavra é monossilábica. Então, você tem aqui mais de um fonema. Se você tem mais de um fonema, já sabemos que ela é complexa, né? Consoante e vogal. Você tem o pã e o a. E aí, então, para estruturá-la, nós vamos colocar o pã aqui, porque está vindo antes da base, ó. Antes da vogal tem o C aqui, antes do Vzão. E o a vai ficar aqui, ó. Sempre os grafemas aqui representando os fonemas. Então, você tem aqui o pã e o a. Mas e o declive? Não tem. Ah, então se não tem, é o caso aqui da sílaba complexa livre. Ela é complexa porque não tem só a base, não tem só a vogal, tem mais de um fonema, então. E ela é aberta. Por quê? Não tem declive. Por isso, sílaba complexa aberta. Mas olha só esse outro exemplo. Mar. Mar. Você tem aqui consoante, vogal, consoante. O mã, a e o rã. Nesse caso, vai ficar o mã representado aqui por M no aclive, o a sempre na base, por ser a vogal, e no declive, o R, né? Representando o rã. Então, você tem aqui uma sílaba complexa fechada. Nesse caso, ó, tem o declive, então ela é complexa fechada. Vamos ver mais exemplos? Olha esse caso de sílaba complexa fechada. Quais? Quais? Aqui você tem uma palavra monossílaba. Você tem aqui, ó, olha a estrutura dela. C, que é consoante, o K, né, representado por Q. Você tem aqui uma semivogal, você tem uma vogal e uma semivogal. Opa! Vzinho, Vzão, Vzinho. Então, nós temos um tritongo, né? Se está na mesma sílaba,
3 vogais aqui se encontrando, na verdade, uma semivogal, uma vogal e outra semivogal aqui. E a consoante, as consoantes nos extremos. Então é assim que vai ficar a estrutura dela. Olha só. O Q e o U vão ficar antes do A, sim, porque na base é só a vogal, indicando que só pode haver uma vogal aqui na base. E aí você vai ter um aclive duplo e um declive duplo também. Sempre que você vir mais de um elemento no aclive ou no declive, você chama isso de duplo. Aclive duplo, declive duplo, tá? Só a base que não pode ser dupla, jamais. Então, nós temos aqui uma sílaba complexa fechada. Olha agora esse outro exemplo, ar. Nesse caso, você tem uma palavra cuja sílaba começa no Vzão. Você não começa... nas outras, nós vimos sempre o quê? Consoante, vogal. Nesse caso, consoante, semivogal, vogal, semivogal, consoante. Aqui é vogal primeiro e depois consoante. Essa é a estrutura dessa sílaba no caso. Então, como é que vai ficar? Você concorda comigo que se começa com uma vogal, se começa com Vzão, ela vai começar estruturada na base? Sim. Então, ó, o aclive vai ficar vazio. Não vai ter nada. Mas a base estará lá com a vogal A. E o declive com o R, né? Com o R. Então, nós temos aqui uma sílaba complexa fechada. Sim, fechada, porque para ser fechada tem que ter declive. E aí, diferente do outro caso, aqui não tem tudo preenchido, mas tem declive. Se tem declive, já é considerada sílaba complexa travada ou fechada, tá bom? Então, esse é um dos exemplos. O outro exemplo, flor. Nesse caso, nós temos consoante, consoante, vogal, consoante. Então, nós vamos ter o grupo consonantal aqui no aclive, a vogal O aqui e o R aqui. Mais uma vez, sílaba complexa fechada. E aí nós temos aqui diferentes tipos de monossílabos. Eu botei esse esquema aqui, essa tabela, só para você observar quantas combinações possíveis de consoante, vogal, semivogal você pode fazer para formar diferentes monossílabos. E todos esses, então, aqui serão complexos, porque você não tem só o Vzão, você sempre vai ter ou Vzão e consoante, ou consoante e vogal, você pode ter primeiro a vogal, depois a consoante, você pode ter a consoante primeiro, depois a vogal, que é a estrutura mais tradicional da nossa língua, mais comum. Isso para palavras monossilábicas, então são diversas as combinações, existem outras também, mas só para você perceber como que uma sílaba da língua portuguesa dentro do grupo dos monossílabos se combina. Mas olha esse exemplo aqui. Esse exemplo é de uma palavra trissílaba. E nessa palavra, menino, nós temos sempre a mesma ordem. Consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Então, nessa palavra, você só tem sílabas complexas abertas, tá? Mas existem outras estruturas também, mas isso é só para você ver que isso se aplica também a outros tipos de palavras. Vamos praticar o que acabamos de ver? Assinale a alternativa que não exemplifica a estrutura silábica em português. Olha a letra A. Consoante, consoante, consoante? Onde que você vê na língua portuguesa esse tipo de estrutura? Nem nos encontros consonantais você vai ter 3 consoantes numa mesma sílaba. Por exemplo, a gente viu que ostra, você tem aqui 3 consoantes se encontrando, mas na mesma sílaba você só vai ter 2, como é o caso aqui, ó, o S fica numa sílaba e 2 ficam na mesma sílaba, e nunca mais de 2. Aqui você tem C, C, V. Agora, C, C, C não. E não podemos nos esquecer de que a vogal é a base da sílaba, então tinha que ter pelo menos um Vzão aqui, o que não há. Por isso que o gabarito nós já sabemos que é a letra A. Mas vamos ver as outras alternativas? Olha a letra B. CV, consoante vogal. Sim, existe isso. A gente acabou de ver um exemplo disso, ó, D e E, consoante vogal. Letra C, vogal. Sim, só o Vzão, é o caso do E, por exemplo. Letra D, consoante, consoante, vogal. Sim, em prato, você tem uma sílaba que é composta assim. Letra E, CVC. Sim, você tem no caso de mar, em que você tem consoante, vogal, consoante. Por isso que o gabarito aqui é a letra A. Então é isso, queridos. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e eu te espero no próximo vídeo, hein? Até mais!